Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos falar hoje sobre um assunto um pouco indigesto, porém fundamental para sairmos do estado de vitimismo e protagonizarmos na nossa vida. Com certeza você conhece pessoas ou observa pessoas que são pessoas com comportamento bacana, respeitosas, tratam bem as pessoas, auxiliam o próximo, fazem obras de caridade, mas por algum motivo ou circunstância que desconhecido, aparentemente desconhecido, eventos desagradáveis vivem rondando essa pessoa. Seja traições de amigos, atrai pessoas que o enganam, que aplicam golpe, perda financeira e qualquer evento que não condiza com a aparente postura dessa pessoa, independente o seu nível social, o seu nível intelectual e financeiro, tá? Não entra, esses crivos não entram aqui nessa análise. Primeiramente, antes de iniciar essa reflexão com vocês, peço que não levem ao pé da letra o que está aqui sendo exposto. Porém, pesquise, estuda e tenha as suas próprias experiências. Não transfira para a mão dos próximos, a sua experiência, que é única, ok? Aqui eu vou compartilhar contigo estudo sobre física quântica, espiritualidade e as minhas próprias experiências. Por isso, eu tenho culhão para chegar aqui e falar o que eu vou falar para você, sendo de gesto isto ou não. Vamos lá? Você então observa, às vezes pode observar uma pessoa, né, que vive somente para trabalhar, por exemplo. Porém, essa pessoa vive tanto para o trabalho que não se dedica de forma sincera, com intenção genuína, ou ao seu cônjuge, ou à sua esposa, a seus filhos, ou às pessoas que compõem o seu seio familiar, tá? As suas coisas básicas. Pessoas assim, às vezes, podem ser acometidos de, se você for observar, traição pelo seu próximo ou pessoas que considera. Pode sofrer furtos financeiros, golpes, doenças físicas e diversas anomalias. Assim como quando num relacionamento uma das partes não faz o mínimo da sua parte, pode observar que ou surge uma doença ou algum evento é apresentado, que o universo apresenta para que a pessoa coloque as suas ações na balança. Eu já convivi com pessoas que tinham ações para com o seu semelhante extremamente prósperas. Quando as pessoas estavam com dificuldade financeira, essa pessoa auxiliava financeiramente, fazia obras de caridade, era uma pessoa que vivia dentro do seu centro, do seu meio, né, religioso, que trabalhava muito, 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 muito mesmo. Mas somente a maioria das pessoas que atraía para parcerias de trabalho e à sua volta eram pessoas de má índole, eram pessoas que mais cedo ou mais tarde lhe aplicavam algum golpe. E essa pessoa passou a ter muito prejuízo financeiro. Anos depois,
eu fui estudar sobre algumas leis do universo e como elas operam aqui no nosso sistema planetário. E eu identifiquei que quando você subtrai de alguém, não significa tirar de alguém, tirar vantagem financeira, material, não. Subtrair há várias formas de subtração. Pode ser uma subtração deixar de dar atenção ou cuidado, retribuir para quem está sempre ali com você. Há várias formas de subtração. Quando você subtrai, deixando de fazer a sua parte, automaticamente, eu vou colocar a vida, o universo, são nomenclaturas, pessoal. Aqui eu tô passando para vocês a matemática do negócio para vocês terem a compreensão e viverem as suas próprias experiências, ok? Quando você subtrai, automaticamente há um desnível, correto? Há um desnível. E para que haja o equilíbrio novamente, a vida, o universo, o que você queira chamar, ele vai necessitar de um alinhamento, de uma compensação. E o ponto é que não há como eu, você, ou mesmo uma pessoa boa de matemática, prever qual será essa compensação. Qual é a moeda que você, que eu, vai precisar pagar por essa subtração nossa. Eu pontuei aqui alguns aspectos muito importantes, alguns dos principais, referente a essa questão, a essa balança de equilíbrio e o porquê que muitas coisas acontecem em nossas vidas, porque atraímos pessoas que, em vez de colaborar, né, a sensação que temos é como se a vida fizesse assim, tá? Vou pontuar algumas coisas. Quando de fato, claro, você subtrai maliciosamente algo de alguém, de forma estratégica, quando a sua intenção já não foi das melhores, você já chegou ali, já foi, né, fazendo aquela conexão com uma intenção só para o seu benefício próprio, quando você pensa só no seu bendito umbigo, tá? Esse é um ponto. Haverá compensação. Ou quando você, o segundo ponto, quando você não é recíproco, quando você entra num estado independente, se você faça isso de forma consciente ou inconsciente, você passa só a receber atenção, receber carinho, receber bens materiais das pessoas e você não dá a sua contrapartida. Seja ela como for. A contrapartida, ela não se faz necessariamente com atos materiais. Há várias formas, isso precisa ficar bem claro. Quando não há contrapartida da sua forma, de uma forma equilibrada, o universo vai compensar isso, tá? Seja através de uma dor, de uma doença, de uma traição, atraindo pessoas, seja o que for, eventos desagradáveis, seja o que for. Um terceiro ponto, quando você trai, quando você não é fiel a uma aliança. Ao que eu me refiro? Quando você acorda de fazer acordo, por exemplo, você e a sua esposa, né? Vocês acordam que o relacionamento entre vocês, certo? Não pode haver uma terceira pessoa, não pode haver aperitivos. Vamos colocar assim de uma forma bem fria, ok? Bem prática e objetiva. Uma dessas pessoas, quando não cumpre com a sua palavra, quando não, ou seja, no aspecto profissional, a mesma coisa, haverá uma compensação. A traição, tá? A falta de honrar um acordo dessa natureza, ela traz. Esse é o terceiro aspecto. E um
E o quarto aspecto que pouco é colocado na balança, que é ignorado e que eu diria que é mais fácil nós não olharmos para ele, é quando nós obtemos muito conhecimento, quando nós obtemos muito de algo e nós não transpomos isso. Transpomos isso para o próximo, que quando nós não transformamos isso em algo maior e para beneficiar mais pessoas. Eu já ouvi alguns teóricos falarem que o conhecimento, quando não utilizado, ele se volta contra a própria pessoa. Porém, eu entendo que não é bem assim. Antes dessa colocação, é importante entender como opera a matemática cósmica, como opera as coisas, principalmente esse aspecto entre os céus e a terra. Assim como é em cima, é embaixo. Aspectos da espiritualidade, da materialidade, tudo reflete. Não há como ignorar isso. Eu mesma tive uma fase da minha vida em que eu tive muitos prejuízos financeiros. Por mais que eu tentasse, que eu buscasse e eu tivesse naquela ânsia, naquele esforço, naquele movimento para conseguir determinados resultados, teve um período que eu levei muitos golpes financeiros. Eu cheguei a ficar sem nada. Mas por quê? Eu estava subtraindo esse dinheiro de alguém? Não. Eu estava desonrando alguma palavra ou algum laço? Não. Naquele momento eu não estava fazendo isso. Porém, muito me foi confiado em termos de conhecimento. Não somente intelectuais, mas de vias espirituais também. E o que eu havia feito com tudo isso? Só chutem. Só chutem o que eu havia feito com tudo isso. Com tudo o que havia sido me dado. Agora está mais que claro. Eu não tinha feito nada. Eu tinha absorvido. Assim como quando uma pessoa está com o vício do alimento, está com o vício do álcool, qualquer tipo de vício, que é uma compulsão, né? Você está ingerindo, você está tendo as sensações. Você está tendo as sensações. É um benefício próprio. Ok. E aí? O que faz com tudo isso? Quando nada é transposto do que você recebe, seja qual for a natureza, entenda isso. Seja qual for a natureza do que você recebe, seja a via intelectual, a via espiritual, a material, precisa ser transposto, transformado, no mínimo multiplicado. E quando isso não é feito, a compensação para o equilíbrio acontece. Porque a vida é movimento, é transformação contínua. E a natureza e tudo que nos cerca
mostram indício por indício, nos mostram provas concretas da matemática de como as coisas funcionam entre o céu e a terra. Logo, é obrigatório que façamos a nossa parte. Com que você pode no momento. E para assim, só para finalizar, uma chave assim, ó, joia, para harmonizar, para equilibrar assim de uma forma sutil, mas é nessa sutilidade que toda a diferença é feita. Quando você faz algo básico, como se olhar no espelho, escovar o seu dente, fazer uma higiene básica, deixar limpa a mesa que você come, a louça, você cuidar do ambiente onde você está. É algo simples, parece bobeira, mas não é clichê, nunca será clichê. Clichê é eu chegar para vocês e falar assim: olha, é importante a organização, é importante a higiene, tudo isso vai transformar a sua vida. Eu creio que muitos de vocês já não têm mais sistema digestório para ouvir os mesmos discursos, correto? Observe. Mais uma vez, observe que a sutilidade de simples movimentos, a sutilidade de quando você receber uma mensagem, por exemplo, se o que você mais passa é tempo ali, ó, no celular, na parte digital, você instintivamente já responder não, sim, você reescutar e você se propor a fazer uma comunicação mais positiva, a deixar melhor os ambientes onde você está, a quando você abrir a sua boca, você transferir uma mensagem edificante e buscar não julgar o seu semelhante ou mesmo os próprios eventos à sua volta vão fazer a diferença. É na sutilidade, são nas pequenas coisas. Eu não vou repetir aqui textos bíblicos ou coisas dessa natureza, porque se você for pesquisar tudo isso que eu tô te falando aqui, tá? Nesse vídeo, você vai ver os fundamentos espirituais, os fundamentos teóricos, filosóficos, os fundamentos quânticos e vai ter suas próprias experiências. Ok, pessoal? Então, assim, nas pequenas coisas, será nas grandes. E assim funciona entre o céu e a terra. Um abraço e um ótimo dia para todos vocês.